Salve, salve galera, olezeiros e olezeiras, estamos chegando com mais um episódio do Olé Open Bar em nova temporada, convidados super especiais, resenha sempre de altíssimo nível. E hoje, olha, o nosso convidado dispensa apresentações, um dos maiores narradores da televisão brasileira, carismático, super versátil e que nas últimas temporadas se tornou uma espécie de amuleto de uma certa torcida alviverde. Theo José, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por aceitar esse convite. É um prazer estar aqui, Álvaro, amigos, um prazer estar conversando com vocês, espero que a gente tenha muito papo. Eu vou até abrir o meu presente. Já aqui. tem presente. A gente chega recebendo presente, eu aproveito aqui logo de cara para abrir o meu presente, eu acho que eu já sei o que é, né? Já deu aquela palpada aí, né, Theo? Mas tá difícil de abrir. Aproveitar aqui, galera, para dizer que a gente tá todo presencial aqui, Luizão, Serginho, Dan, os criadores do Olé do Brasil, todo mundo de forma presencial pra gente iniciar essa nova fase do Olé Open Bar, recebendo um gigante como o Theo José. E aproveitar e pedir pra galera também se inscrever no canal. Aquela velha história. Ativar o sininho, compartilhar com todo mundo, espalha a palavra, porque vem muita coisa boa por aí, Theo. Tá certo, opa, obrigado, gente. Já vou fazer uso. Já com a sua caneca em mãos. Theo, aproveitar para começar o nosso papo. Você é um cara que inspira muita gente. Certamente a galera da nova geração que quer se tornar narrador um dia na televisão, no rádio, tem o Theo José como uma referência. Mas eu queria voltar lá atrás. Quem eram as inspirações do menino Theo José? Olha, eu na verdade, eu comecei no rádio com música, né? Isso quando eu tinha 17 anos de idade, então foi ali no final dos anos 80, eu comecei no rádio com música. Eu era locutor na verdade, eu passei por várias coisas antes do rádio, mas como voz, eu comecei anunciando e desanunciando música no FM antigo, que era um rádio bem diferente. O FM era bem diferente do que é hoje. A gente tinha naquela época o AM, que era um rádio de notícia e esporte mais popular, e o FM era um rádio, ou ele era jovem, mas na minha época era pouca rádio jovem, que eu me lembro, tinha a Rádio Cidade, tinha a Rádio Transamérica, tinha a Rádio Jovem Pan, ou então ele era mais contemporâneo. E eu comecei então anunciando e desanunciando música. Depois eu comecei a ter um programa de automobilismo na própria FM, lá em Goiânia, na Rádio Araguaia. E depois eu comecei a fazer reportagem em televisão, para depois eu me tornar repórter esportivo de ao vivo e depois o narrador. Então eu passei por uma escola longa, bem longa. E eu ouvia muita rádio, né? Como eu comecei no rádio, eu ia dormir ouvindo rádio. E Goiânia, como Brasília, eu acho que ali, ó, de Goiás para cima, a gente tem uma influência muito grande do Rio em tudo. A gente tinha influência em roupa, tinha influência em rádio, e eu ouvia muita rádio do Rio. E eu gostava de ouvir a Rádio Mundial, que era uma rádio de música AM, muito forte, e de esportes eu ouvia a Rádio Nacional e eu ouvia a Rádio Globo. Eu dormia ouvindo os programas da Rádio Globo. E na Rádio Nacional tinha o José Carlos Araújo, que hoje está na Rádio Tupi. Então o José Carlos Araújo é uma referência minha, e o outro é um locutor que está em atividade ainda também lá em Goiás, que chama Edson Rodrigues. O Edson Rodrigues é um locutor mais para cima, mais gritadinho. Então esses dois foram minhas grandes referências no passado. Aí, lógico, depois que eu comecei a narrar automobilismo na televisão, eu sempre acompanhei o Galvão, o Luciano do Vale e tal. Mas referência mesmo, aqueles caras que eu ouvia, eram esses. E no rádio de música, é o Fernando Mansur. Eu não sei se vocês lembram a Hollywood, que era uma marca de cigarro, nem sei se ainda existe, ela tinha umas propagandas que eram diferentes, eram uns clipes com umas músicas que... A música aparecia na propaganda da Hollywood e ela estourava, né? E no final tinha um cara que assinava, então era o Fernando Mansur, mas ele era locutor da Rádio Cidade do Rio. Ele assinava Hollywood, o sucesso. Então, assim, o Fernando Mansur era a minha referência de rádio, de música, que eu ficava ouvindo... O gravador cassete, né? Era fita cassete, eu ficava ouvindo com um foninho para tentar. Durante o meu trabalho, eu estava lá tocando a música. Eu ficava ouvindo para tentar fazer a entonação igual o Fernando Mansur. Fernando Mansur, e ele também tem atividade até hoje lá no Rio de Janeiro. Show de bola. Serginho. E aí, Theo, eu fiquei pensando uma coisa que eu fiquei... Por que eu não tenho que perguntar isso pro Theo?
um cara de Goiás, voz potente, gosta de música, bom de bordão, bom de rimas. O que aconteceu que o Theo não foi pro sertanejo? Olha, eu tenho uma frustração na carreira, de não narrar rodeio. Quando eu comecei em rádio, o sertanejo não tocava em rádio FM, o sertanejo tocava em rádio AM. E no filme Os Dois Filhos de Francisco, aparece uma rádio lá, a Rádio Terra, que o pai dele ficava ligando na rádio pedindo. Aquela Rádio Terra é uma rádio FM. Essa Rádio Terra, ela era a Rádio Cidade. A minha rádio era jovem. A minha rádio era a Rádio Araguaia, era líder, era forte pra caramba. E essa Rádio Cidade, quando apareceu lá em Goiânia, ela veio, né? Porque a Rádio Cidade era a Rádio Cidade aqui de São Paulo, do Rio. Ela começou no Rio, mas tinha em São Paulo também. E a Rádio Cidade era monstra naquela época, era a rádio. E aí a Rádio Cidade foi para Goiânia, deu um trabalho danado pra gente. Eles não ganharam da gente não, mas deu um trabalho danado. E aí eles mudaram para a Rádio Terra, que era a Rádio Sertaneja. Foi a primeira rádio, deve ter sido uma das primeiras rádios FMs do Brasil que tocava só sertanejo. E aí arrebentou, né? Aí arrebentou com a gente, aí passaram a gente e tal. Mas eu fui gostar do sertanejo bem depois. Eu não gostava de música sertaneja. Meu pai adorava aquelas coisas antigas. Eu fui gostar bem depois de música sertaneja. Hoje eu escuto bastante, tem um monte de gente que eu gosto, por exemplo, Marília Mendonça, que foi embora. Eu sou apaixonado da Marília Mendonça, né? Gosto muito do Henrique e Juliano, que são lá do Tocantins. Mas eu fui só depois que eu fui gostar de música sertaneja. E hoje eu escuto e uso muitas coisas na minha transmissão. Então, por isso, assim, eu nunca... Eu gostava era do rock nacional. E cantor, nada? Nunca? Nada, não, horrível. Só apresentar show, essas coisas, mas horrível. E como é que foi esse processo, assim, de sair lá, igual você falou, passou pela M, depois foi para FM, depois hoje você chegou no SBT, hoje você essa grande referência para todo mundo. Como que foi essa saída, assim, esse processo todo? O Goiás sempre teve um automobilismo muito forte. E a gente tinha pilotos que, naquela oportunidade, eles corriam na Fórmula 3 Sul-Americana, que era fortíssima. Rubens Barrichello correu, Christian Fittipaldi correu. Esses caras todos passaram por lá. Hélio Castro Neves, Tony Canaan. E tinha a Fórmula Sul-Americana, tinha a Fórmula Ford, tinha a Fórmula Chevrolet, que eram categorias bem fortes. Assim, levava 20, 30 mil pessoas no Autódromo de Goiânia. O automobilismo, infelizmente, perdeu o espaço no Brasil, mas esse automobilismo nacional, eu me lembro que uma vez o Christian Fittipaldi largou na pole position na Fórmula 3 Sul-Americana e foi capa do Globo, sabe? Foi capa do Globo, lá no Rio. Christian Fittipaldi larga na pole. Hoje, largando na pole na Fórmula 1 é capa. Naquela época era. E aí eu vinha acompanhar os pilotos goianos. Eu arranjava patrocínios pontuais. Naquela época, principalmente a Fórmula Ford, a Fórmula 3 Sul-Americana, ela dava o hotel para a imprensa. Pelo menos o hotel eu tinha. Então eu arranjava patrocínio para passagem e arranjava patrocínio para alimentação. E teve uma vez que eu estava vindo cobrir aqui em São Paulo uma Fórmula 3, tinha um piloto chamado Alencar Júnior, que me ajudou muito na carreira. Ele, inclusive, foi campeão brasileiro de Stock Car, ele corria de Fórmula 3 Sul-Americana nessa época. E eu lembro que o avião estava passando em cima de São Paulo, era de noite, eu vinha na sexta-feira à noite, né? Porque não tinha grana para vir e tal, vinha na sexta-feira e voltava no domingo. E aí eu estava em cima de São Paulo, eu falei, cara, um dia eu vou trabalhar nessa cidade, eu lembro disso. E eu fiquei fuçando. E aí, o que eu digo, o Alencar tinha uma associação de pilotos na Fórmula 3 Sul-Americana. E o Alencar era um piloto político, era muito forte. Aí um dia eu fui entrevistá-lo em Goiânia para a televisão de lá, que era a TV Serra Dourada SBT, e ele virou para mim e falou assim, cara, aquele povo lá da transmissão da Manchete, era Manchete que hoje é RTV. Aquele povo lá, era tudo terceirizado. Aquele povo da transmissão da Manchete não fala nada de mim e tal. Você podia começar a fazer reportagem lá para falar um pouco de mim. Eu falei, pô, tô aí. Aí ele falou assim, eu vou ver isso para você. E eu me lembro que passaram 2 corridas, teve uma corrida em Cascavel, no interior do Paraná, e eu lembro que chovia pra caramba. Aí chegou um cara lá, deu o microfone e falou assim, a chavinha de abrir e fechar e tá aqui o fone. A gente fazia o treino no sábado, fazia a classificação e fazia a corrida.
Aí eu falei, mas pra quê? Eu falei assim, não sei, mandaram te entregar. A bomba tá E com ninguém você. me falou, né? Aí veio o cara lá e falou assim, você vai fazer reportagem. Não tinha repórter naquela época. Você vai fazer reportagem, tá? Aí eu falei, pô, beleza, cara, vou fazer reportagem. E entrei. E tomava choque pra caramba e entrei. Aí teve um dia que eu fui entrevistar de novo o Alencar, por isso que eu digo que ele me ajudou muito. Aí eu fui entrevistar de novo o Alencar e ele virou e falou assim, cara, o Álvaro que escute. Ele virou e falou assim, esse negócio de reportagem não dá muito certo, não. Você tem que ser Galvão Bueno, você tem que ser Luciano Vaz, você tem que narrar, cara. Você narra? Eu falei assim, cara, eu nunca narrei, não. Eu narrava no autódromo, eu narrava hoje eles chamam locutor de arena, naquela época eu narrava no autódromo, as corridas de marcas, local, narrava moto, local. Aí eu falei assim, cara, eu nunca narrei em televisão, não. Narro lá no autódromo, né? Aí ele falou assim, não, faz aquilo mesmo e dá certo. Eu vou tentar arranjar para você. O Luiz Carlos Largo, que hoje trabalha na ESPN, era o narrador. Eu era o repórter, ele era o narrador. Mas tinham 4 categorias. Tinha uma Fórmula Fiat que era muito forte também. E pagava melhor, porque a gente ganhava por cachê. E aí a Fórmula Fiat cruzou uma prova, o Largo, e não tinha ninguém para narrar a Fórmula 3 Sul-Americana. Fui eu, narrar em Rio Quarto, na Argentina. Aí, beleza, você vai narrar hoje. Tá bom, vamos lá. Eu não tinha monitor para ver a corrida e eu não tinha monitor de tempo, só na cabine do lado dos argentinos. A gente não tinha nada. Não. Aí eu falei, cara, mas como é que eu vou lá? Eu estou sem monitor, sem nada. Aí eu ficava olhando aqui, da minha cabine aqui, eu ficava olhando na cabine dos outros. E aí pronto, fui embora. Foi assim que aconteceu a história. Que legal. Né? No Olé também a gente faz isso também, porque a gente às vezes tem que acompanhar todos os jogos, aí a gente não está acompanhando todos os jogos, aí a gente fica bicando lá o tempo real e publicando. Aí as pessoas às vezes falam, vocês não estão vendo o mesmo jogo que a gente não. Realmente não estamos. Realmente estamos fazendo uma pequena cagada aqui. Luizão, nosso representante do Sul. Ô, Theo, eu sou fanático por narrações, assim, eu acho que o que mais me marca nas conquistas do meu time, e assim, da seleção brasileira, do esporte brasileiro, sempre é a narração. Eu gosto de ver, pegar no YouTube e ver de novo e tal. E você começou no rádio e tal. O que você levou do rádio para a televisão? Assim, e qual a diferença? Obviamente tem a imagem, né? A ausência da imagem. Mas qual a diferença nos trejeitos? Como é que a gente fala com a audiência? Assim? Eu gosto de ouvir os profissionais falando sobre isso porque é um assunto que me interessa bastante. Tal. Ô, Luizão, olha, o rádio é muito mais difícil que a televisão. Eu já narrei muita corrida no rádio. Eu narrei um pouco de futebol, mas narrei muita corrida. Eu narrei 11 anos a Fórmula 1 na Jovem Pan. E a primeira vez que eu narrei, eu conversava comigo mesmo. Eu converso muito comigo durante as transmissões. Eu falei assim, cara, você não está nem pensando. Sabe? Porque você não pode... Se você para de falar, a rádio sai do ar, né? Sim. Então é pá. Aí eu falei assim, bicho, você não está pensando. Então, no começo, não foi uma coisa fácil, não. Você tinha que acelerar seu pensamento, já antecipar as coisas. Eu acho o rádio muito mais difícil. Você tem que descrever para quem está vendo, né? Não adianta você falar assim... Tem que desenhar na mente. E aí, quando eu narrava... Teve uma época que eu narrava de manhã a Fórmula 1 na Rádio Jovem Pan e ia para a Band... para fazer Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, no domingo, à tarde. Eu dava uma acelerada. Aí eu falava, opa, tem que começar a brecar. Mas desde que eu fui fazer futebol na televisão, eu quis levar um pouco do rádio. Teve muito chefe meu que reclamava, falava assim, cara, você está um pouco acelerado. Eu falava, cara, é o meu estilo, é o meu estilo. Assim, se você pegar, tem um pouco de rádio na minha narração, mas eu acho que é um estilo. Muita gente fala assim, mas tem a imagem, não sei o quê. Você está falando, não é bem assim, sabe? Por exemplo, o gol. Cara, o gol, ele é o momento, sabe? Então não adianta eu falar, gol é do Palmeiras, Rony Rústico, abre. Cara, ele tem um porquê aquele gol. Então você tem que ver, assim, a bola veio por cima e ele subiu, impressionante a cabeçada dele e tal. Eu aprendi com um chefe meu quando eu trabalhei na PSN, um chileno. PSN era aquela televisão que era nos Estados Unidos, né? E tinha uma parte em português e uma parte em espanhol. E eu tinha um chefe que era um chileno, o Sebastián Domingues. E ele me ensinou várias coisas. Tem várias coisas que eu aprendi com o Sebastián Domingues. Ele me ensinou muita coisa. E uma delas era assim, na hora do gol, vá primeiro no repórter. Porque o comentarista ele vai ter tempo de ver todos os replays e, de repente, ele vai falar assim,
observa que a marcação estava errada, tal. Ele vai te dar um detalhe. E vai no repórter, porque o repórter já tem informação que ele vai dar. Ou uma informação estatística, ou uma informação que ele viu. Ele falou assim, eu vi aqui o goleiro escorregando, não sei o quê. Então eu sempre vou no repórter para o comentarista ver tudo, e se for o caso, ele aproveitar. Tem comentarista que não aproveita nada. Seja o único que tem essa característica, né, Theo? Eu sempre vou. E assim, o repórter tem que trabalhar. Sabe? Lógico. O repórter, assim, eu vejo às vezes o gol, aí passa 5 minutos, o repórter entra e fala assim, fulano, aí, pois não. Aí eu falo assim, olha, esse foi o 5º gol. Cara, já passou 5 minutos, bicho. Já perdeu o time. Sabe? Então, eu sempre tenho muita informação estatística. É uma outra característica. Na hora do gol, eu espero o repórter para ver se ele vai falar, esse foi o 5º gol do Rony na Libertadores. Se ele não falar, eu falo. Mas eu vou deixar para ele falar. Se ele não falar, eu falo. Falo, foi o 5º gol, barará, barará, barará. Ou então eu complemento uma informação. Então, do rádio, eu levei isso. E a grande diferença é que o rádio, o pensamento tem que ser mais rápido. A televisão, se você se perde por alguma coisa, calou a boca. Calou a boca, deixa lá o sobe som. 2 segundos a TV é aceitável. No rádio... No rádio você tá fora do ar, né? Sabe? E tem o texto, né? Você tem que fazer o texto. É um negócio... E a Jovem Pan, na época, tinha 8 patrocinadores. É um negócio muito louco, cara. E o texto é uma coisa que hoje eu vejo muito... É uma crítica. Eu vejo muito narrador fazendo. Cara, o texto, você tem que entonar o texto. Você tá entendendo? Olé, o melhor podcast. Não é Olé, o melhor podcast que você vai ouvir. No meio da narração, né? Você tem que dar uma subida e descida, cara. Você tem que eu digo sempre o seguinte, toda palavra, ela tem vida. O muito é muito. Muito. O pouco é pouco. Pouco. Sabe? Toda palavra tem vida. Lindo é lindo. Lindo. Não é? Ele é lindo. Se você não oscila, você não chama a atenção do cara que está ouvindo. E mesmo na televisão. Mas no rádio isso é muito mais marcante. Mas eu acho que isso está acontecendo porque está faltando orientação para a nova geração. Eu tive muita gente que me ensinou. Muita gente pegou no meu pé e tem até hoje. Hoje menos. Porque eu acho que está faltando. Mas eu gosto quando pega no pé. Quando o cara cresce, né? Uma observação aí que o Theo falou, essa questão do lindo, é lindo ou então é lindo. Isso faz muito sentido agora, principalmente quando a minha esposa vira para mim e fala assim, o que está acontecendo? Você vira para assim, hoje você está linda. O que está acontecendo? Tá tendo algum problema? Você já tem que fazer aquilo que você nossa, tá linda. Dica, né? Já fica a dica aí para todo mundo. E só essa questão que você falou do rádio aí, a gente fez com o Everton Guimarães também, o podcast, e eu vi uma entrevista do Luiz Roberto uma vez, ele falou que o cara que sai do rádio, que vivencia o rádio e vai para a televisão, ele só não dá certo mesmo se ele não quiser, porque assim, ele tem tudo ali na mão que ele precisa para fazer o negócio acontecer de uma forma bem diferente do que todo mundo faz, né? Eu concordo. Eu acho que o rádio é a grande escola. O rádio é a grande escola para a televisão. Seja no esporte, seja no jornalismo. Eu sou de uma época de rádio que uma transmissão esportiva, tinha 6 horas. Cara. Você começava 2 horas antes da bola rolar, 2 horas, e depois mais 2 horas. E você tinha que se virar. E eu peguei, na minha época de rádio, eu peguei sequestro. Tem que cobrir um sequestro. Vai lá, Theo. Eu fiz carnaval. E isso me ajudou pra caramba, porque depois eu também fiz carnaval na televisão. Eu fiz o Festival de Parintins, lá do Amazonas, né, dos bois lá, o Boi Caprichoso, o Boi Garantido, que é um festival folclórico, mas é parecido com o carnaval. Eu fiz, então são 6, 7 horas de transmissão. Carnaval, eu já comecei carnaval às 9 horas da noite e encerrei 6h30 da manhã. E se você não tem essa bagagem, lógico que você tem que estudar. Você tem um monte de coisa que você estudou, você tem a sua produção aqui, beleza. Mas você tem que improvisar, sabe? E isso é o rádio que te dá. A televisão não te dá isso. A televisão, o cara vira... Eu agora, na Liga dos Campeões, vou lá para o estádio, chego lá, no horário de lá era 10 horas da noite, eu vou entrar mais ou menos 00:30 no horário da França. Aí os caras falam assim, você tem 2 minutos. Eu estou ali, cara, para falar 2 minutos. Bicho, você tem muita coisa. 2 minutos é muito pouco. Você, repórter, sabe disso. Cara, aí, antes de entrar, o cara ainda fala assim, caiu para 1,5. Exatamente. Aí depois essa é a pior. 1. Aí você fala, putz, bicho, o que eu vou fazendo aqui, né? Tem uma história muito engraçada, que foi o João Saldanha. O João Saldanha, que foi técnico da seleção de 70, né? Ele era comentarista. Aí ele estava na manchete. Aí os caras falaram, 1 minuto, João Saldanha, precisa fazer o comentário. Aí virou e falou, 40 segundos. Aí falou assim, 30 segundos. Aí falou, fazer um comentário em 30 segundos. Aí ele virou e sei lá, era Brasil e México, vamos supor, na Copa do Mundo. Aí ele virou e falou assim,
E o jogo, o que você pensa? Eu falei assim, o Brasil, ó. O México. Abraço. Sabe? Então a gente resolveu a questão. Acabou. Na Band, que a gente entrava muito, cara, a gente fazia muito flash na Band, e era sempre a cabine. Eu tinha dia que eu tinha vontade de falar assim, cara, não vou entrar, porque vinha só caindo. Tchuf, tchuf, tchuf. Então, são umas, assim, tem um monte de regrinha que eu não entendo, cara. Elas mudaram um pouco, mas eu não entendo. Eu falava assim, uma matéria não pode ter mais que 2 minutos. Eu falei, bicho, se a matéria é boa, ela pode ter 20 minutos, sabe? Tinha uma outra história que falava assim, o entrevistado só pode entrar uma vez. Você está gravando uma matéria, né, uma reportagem, você só podia entrevistar a pessoa, você está fazendo o Rony. Aí você entrevistava o Rony, ele só falava uma resposta. Se ele tinha outra, não podia. Mas por quê? Às vezes o cara falou 3 coisas muito interessantes. Outra coisa também que tinha, não abra uma reportagem com um repórter. O repórter entrando e falando assim, eu estou aqui no Corinthians, não sei o quê. Por que regra é essa? Se o cara tem uma coisa legal para abrir, por que ele não pode abrir? Sabe? Então tem um monte de coisa que inventam e que, sei lá. E no esporte, a gente sabe disso, muitas vezes o jornalismo joga mais pesado, né? O jornalismo do dia a dia, você está dentro do jornal, fala assim, cara, o esporte, 2 minutos, mas de jeito nenhum, cara, 1 minuto, tá bom demais. Tem muito disso também. Exatamente, e vão sempre diminuindo, nunca aumenta o tempo. Dan Marques, está contigo a bola. Dan, fazer a pergunta. 10 segundos, 10 segundos. Consegue fazer em 5? É por isso que quando chega assim eu falo pra caramba. Passou seu tempo. Obrigado, participação espontânea. Então, só voltando um pouquinho na tua história também, lá em Goiás e tudo. Você teve o sonho de ser o jogador de futebol? Era goleiro mesmo? Dan, eu tive. Eu cheguei, eu treinei 2 meses no Infanto do Goiânia. O Goiânia é um time que já foi campeão goiano, tudo. Hoje está na Série B lá. Eu tentei no Goiás várias vezes. Como goleiro, eu não tinha chance no Goiás. Mas eu tentei várias vezes, jogando como volante, como lateral. Nunca consegui, nunca passei nas peneiras. E aí, eu era, assim, modéstia à parte, eu era um bom goleiro, só que eu era muito baixo, eu tenho 1,71. Então, eu não era goleiro para futebol de campo de 11, mas eu queria ser goleiro. E aí eu fui pro Goiânia e consegui. Tinham 2 goleiros, eles precisavam de mais um, eu consegui. O goleiro titular, eu não sei se vocês vão lembrar dele, era o Hugo. O Hugo foi um goleiro que jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, jogou na seleção brasileira. Principalmente na seleção brasileira de base, ele jogou muito tempo. E era um goleiro alto, era um super goleiro. Aí eu fiquei lá, treinando, ia para os jogos, nunca joguei, nunca entrei como nem 5 minutos. E eu falei, cara, com o Hugo, eu vou ser reserva a minha vida toda, então eu vou parar. Mas o meu pai era médico. E o meu pai tinha um amigo que era médico na Argentina e que era dirigente do time chamado Quilmes, que foi o time do Fidjol. E o Fidjol era um dos meus ídolos, o goleiro. E eu já tinha armado com meu pai para eu fazer o meu pai armou com um amigo dele, para eu fazer ficar lá 1 mês treinando no Quilmes, né? Que eu falei assim, tem que ser goleiro. As férias de julho, eu ia ficar lá no Quilmes treinando. Mas aí a minha mãe falou, não, que ser jogador de futebol. Aí ela cortou, mas aí eles não sabiam que depois eu ia mexer com rádio. E quando eu falei, gente, eu vou largar tudo e vou mexer com rádio. Eles quase morreram. E graças a Deus que deu certo. Mas assim, ele não deixava. Minha mãe jogou mais duro, mas eu queria ser jogador de futebol, era meu sonho. Legal. E hoje, para você, qual é o melhor goleiro da atualidade no Brasil, Theo? O Everton. E é um dos melhores para mim do mundo. Qualquer um dos 3, entre ele e o Alisson, eu acho que é igual. Eu também acho. Eu acho que é igual. O Everton é monstro. Assim, a gente está cheio de goleiro bom, né? O Cássio, né? O Cássio, quando inventa de jogar muito, ele joga demais. Joga muito. Aí é nível seleção. Como ele jogou no primeiro jogo contra o Boca. Ele é decisivo, ele gosta de jogo grande. Agora, o Everton, ele é muito regular, né, gente? Ele é muito seguro, regular, né? Sim. Muito, muito, muito. Mas a gente aqui do Olé, a gente tem uma preferência, assim, uma característica que destaca muito. A gente prefere o Alisson porque a gente acha ele o mais bonito. Eu senti. Essa questão estética, né? Eu senti. A questão estética pesa. A gente sempre elogia muito ele lá e as meninas... Ô, Theo, a gente falou bastante já, você falou bastante da tua relação com o automobilismo também, né? O início na televisão veio com o automobilismo. E seja na rua, Fórmula Indy, Fórmula Truck, mais recentemente a Fórmula E também, né? Pelo Fox Sports. Tem alguma preferência entre essas 3 categorias? A Fórmula Indy. Assim, a Fórmula Indy é que me projetou nacionalmente, né?
E o nosso repórter na época da Manchete, que é a RTV hoje, e do SBT, era Luiz Carlos Azenha. E ele está escrevendo um livro das memórias dele e me mandou o livro e falou assim, Theo, dá uma lida aí, vê a parte que eu falo da Indy, se tem alguma coisa que você faça alguma observação. Ele mandou o rascunho. E eu li em 3 horas o livro delicioso, quando saía, é muito legal. O Azenha, é o que eu digo para a nova geração, foi o único repórter que entrevistou o Gorbachev sozinho. Assim, são coisas da profissão. Caramba. Ele estava na Praça Vermelha, fazendo uma passagem. Era uma época que estava tendo algum evento na Rússia. Ele estava na Praça Vermelha fazendo uma passagem e viu uma movimentação. Aí ele viu uma movimentação e falou assim, caramba, é o Gorbachev ali. E ele pegou o câmera e falou, vamos lá. E quando ele estava chegando, os caras barraram, né? Ele falava assim, ele falava inglês, né? Eu sou do Brasil. Aí o Gorbachev falou, ok. Aí ele falou assim, adoro o Brasil, o Gorbachev falou. Aí ele pegou, esperto com câmera, ele já meteu, não sei o quê, ele falou, perguntou de Brasil, não sei, 2. Aí os caras barraram. Mas conseguiu ele. Mas conseguiu. E aquilo foi um... Histórico E tal. E o Azenha, então, o livro é delicioso. Aí eu liguei para ele e falei, Azenha, o livro é delicioso e tal, eu faria essa e essa observação, blá, blá, blá. Ele virou e falou assim, cara, vamos escrever um livro sobre a nossa época da Indy, porque a gente revolucionou. Por isso que eu falo com o meu carinho a Indy. Foi a primeira vez que um repórter apareceu com câmera no box. Antigamente entrava só com áudio. Eu falava com os pilotos no rádio, ao vivo, não é... Aquela volta que ficou famosa do Ayrton Senna em Interlagos, ele narrando de dentro, aquilo é gravado. Aquilo não é ao vivo, aquilo é gravado, depois editado. A gente falava ao vivo. O cara ia começar... Teve uma corrida em Cleveland, que tinha o Roberto Pupo Moreno, e ele estava lá atrás. E na volta de apresentação eu falava com os pilotos, não com todos, né? A gente tinha todos num rádio, mas a gente combinava com as equipes. E eu estou conversando com o Roberto Pupo Moreno e eu me lembro que já estava entrando na reta para largar, eu falei, Moreno, vamos parar porque vai largar. E ele estava falando. Então a gente tinha isso. Então o meu carinho pela Indy é enorme. A Indy me projetou, foi o momento do auge da Indy no Brasil, então por isso eu tenho esse carinho pela Indy. Eu acho até uma coisa que não é nem puxação de saco, não, mas eu acho que todo mundo aqui tem essa consciência que da nossa geração, assim, não tem como falar de Fórmula Indy sem lembrar... Jamais. Acho que assim, uma coisa não se separa da outra. E aí, eu queria saber como que é a questão... A gente já sabia, na verdade, essa resposta, né? Sabia que eu ia falar que era Fórmula Indy. E aí, queria saber como que foi a emoção, assim, de narrar a Fórmula Indy ao vivo e tal, porque... eu imagino que quando você começou, assim, essa questão da Indy, não tinha muito essa possibilidade, assim, não era uma coisa acessível igual é hoje em dia, né? Era a Indy quem trouxe ela foi o Luciano do Vale, né? Então a Bandeirantes ficou marcada, porque fazia cobertura da Indy, o Emerson tinha ganhado em 89, e em 93, por uma questão de negócio, ela saiu da Bandeirantes e foi para a Manchete. E pouca gente acreditava. E quando a gente chegou na Manchete, os direitos eram do Emerson e do empresário dele. Tinha um empresário chamado Ricardo Scalamandré, foi um outro cara que me ensinou muita coisa. Ele tinha sido diretor comercial do SBT, da Globo, era um cara, tinha trabalhado na televisão espanhola, era um cara monstro. Ele me ensinou muita coisa de televisão e me ensinou muita coisa de vida. E quando a gente chegou lá, ele falou, a gente tem que fazer uma coisa diferente. Então eles deram liberdade para a gente criar uma transmissão. E era uma equipe totalmente nova. Então o Azenha, para que vocês tenham ideia, a minha primeira corrida foi em Surfers Paradise, na Austrália. Aí a gente estava no hotel, estava tendo um mundial desse sub-20, alguma coisa assim, e o Brasil estava na final e ganhou, isso em 93. A gente estava no quarto assistindo, e aí eu conheci o Azenha. O Azenha era correspondente da Manchete em Nova York, mas ele não fazia esporte. Eu me lembro que ele sentou na câmera e falou assim, cara, eu não sei nada de automobilismo. E eu também não sabia muito de Indy, porque eu era ligado à Fórmula 1. Aí eu falei assim, cara, estou aqui para ajudar. Ele falou assim, eu não sei nem o que é aerofólio. Aí eu falei, não, aerofólio é isso e tal. E ele pegou no começo, o Azenha é um cara muito inteligente, ele falou assim, eu não vou nessa parte técnica. Eu vou fazer mais outras coisas, curiosidades, beleza. E quando você está perguntando como é que era a emoção, eu me lembro que aquilo ali foi a grande chance da minha vida. Eu sabia que eu estava ali, a minha primeira corrida, era a grande chance da minha vida. Eu tinha que arrebentar naquele dia. Porque todo mundo ia estar em cima, o Luciano é que fazia, então tinha um peso, assim, cara, o Luciano sempre fez a Fórmula Indy. Aí quem é esse cara?
né? Aí eu fazia Fórmula Ford, fazia Fórmula 3. O grande público não sabia quem eu era. Tem um diretor de televisão chamado Newton Travesso, que foi outro que me ensinou muito, que veio da Globo, fez um monte de coisa bacana. E o Newton Travesso era o nosso diretor artístico. E ele me ajudou quando eu fiquei uma semana aqui em São Paulo antes de ir para a Austrália. E fui uma semana antes. E ele me ajudou muito. Aí eu lembro que eu estava entrando no ar, o meu nome artístico em Goiânia era Theo Awad, que é o meu sobrenome, meu último sobrenome é Awad. E ele, desde o começo, falou assim, cara, Awad da cacofonia, Theo Awad. Aí ele entrou na linha, assim, 15 minutos antes de entrar no ar. Falou assim, Theo, a gente vai te lançar nacionalmente. Você vê como é que, assim, era uma... A gente vai te lançar nacionalmente. Você não quer mudar para José? É Teucles, mas eu sempre fui chamado de Theo, né, desde pequeno. Então é Teucles José Brox Awad. Vamos colocar o José, é mais fácil. Aí eu falei, pô, Nilton, eu queria manter o Awad. Lá em Goiás o povo me conhece de Awad. Aí ele falou assim, bicho, você está sendo lançado nacionalmente. Aí eu falei, vai ser melhor para mim? Aí ele falou assim, vai. Eu falei, então põe o José. Aí foi o Theo José. E eu lembro que no primeiro treino eu andava atrás da arquibancada, era um circuito de rua. Eu estava andando atrás da arquibancada e eu ouvia o barulho dos carros. E eu me lembro direitinho disso, eu me emocionei. Eu falei, caramba, eu estou aqui numa corrida de Fórmula Indy na Austrália. Eu nunca tinha saído da América do Sul. Eu estou aqui numa Fórmula Indy na Austrália, recebendo e tendo essa oportunidade na minha vida, sabe? Eu me emocionei. E graças a Deus deu tudo certo. O que foi mais legal, você está jogando contra o fuso, né? A gente fez a corrida no domingo, aí dormimos e pegamos o avião. Naquela época tinha um voo direto da Aerolíneas, durava 20 horas. E eu cheguei aqui em São Paulo de volta na segunda-feira, no início da noite. E a Manchete estava numa crise danada, não tinha dinheiro para nada, greve, era uma situação difícil. Aí eles me falaram, o seu hotel é tal. Aí me levaram no hotel e eu não pude entrar porque faltou pagamento. Aí eu estava com o nosso coordenador que estava vindo e falou assim, cara, eu tinha que dormir aqui para voltar para Goiânia, porque eu estava morando em Goiânia ainda. Aí eles falaram assim, vou te colocar no hotel do Chestes. O Chestes era o diretorzão. Lá ele se vira, porque lá vai ter jeito de você dormir. Aí ele me colocou lá e no restaurante, assim, na entrada, era um flat. No restaurante tinha uma mesa assim que tinha os caras da Manchete. Eu nem sabia direito quem era. O Chester eu lembro, que ele que assinou, né, quando eu fui contratado. Aí eu fui lá cumprimentar. Aí ele falou, pô, arrebentaram, que legal, babá. E ele me mostrou o Globo. Tem a Patrícia Kogut. Até hoje, naquela época eu não sei se era a Patrícia Kogut, mas tinha um negócio de 0 e 10. Aí estava lá, nota 10, na segunda-feira isso. Nota 10 para o narrador Theo José, que fez um excelente trabalho, e para o repórter Luiz Carlos Azenha. Que legal. Cara, eu subi no quarto, eu falei, pô, legal e tal. Eu subi no quarto, eu gritava, eu falei, puxa, é muito bom, cara, já tomei um 10 na primeira. Você tá entendendo? Eu gritava no quarto, falei, e era um quarto de 2 andares, eu falei assim, nossa senhora, onde me colocaram aqui e tal, eu tô bem pra caramba. Então ali começou a mudar tudo. Por isso que esse carinho enorme, essa emoção, tudo. Ô, Theo, antes de rolar a bola pro Luizão, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Ainda no automobilismo, muita gente relaciona a perda de espaço, por exemplo, da Fórmula 1 na TV com a escassez de pilotos brasileiros, né, na principal categoria. Como é que você vê esse momento? Por que a gente não tem hoje um piloto brasileiro voando? Eu vou tentar ser rápido. São vários motivos. Primeiro, porque está caro correr lá fora. Antigamente você tinha mais dinheiro no mercado publicitário para investimento no automobilismo. Outros esportes cresceram. Infelizmente, isso que você falou assim, não tem piloto brasileiro. Infelizmente, isso ainda está na cabeça do torcedor. Desde a morte do Ayrton Senna, a coisa foi caindo. Porque a gente teve depois o Felipe Massa disputando o título, o Rubens Barrichello disputando o título, mas não ganharam. Né? Você tinha sempre um personagem principal, né? Você tinha um Schumacher, principalmente o Schumacher, né? Depois você pegou o Alonso, e os brasileiros eles sempre eram coadjuvantes, mesmo Massa sendo campeão 30 segundos aqui em Interlagos, né? Quando ele perdeu o título. Mas tinha essa história, sem o Senna. O Senna é um personagem muito forte, né, gente? O Senna é um negócio impressionante. O Senna, toda entrevista do Senna, ele dizia alguma coisa. Sabe? Tem uma história que a gente falava na época. O Senna é o neto que toda avó quer ter. Toda entrevista dele, ele dizia assim, toda. Ele tinha uma frase. É isso. Não sei o quê. Ele era um personagem preparado, no marketing muito bem preparado, mas ele era um
cara diferente. Era um ídolo. Ele era um ídolo, assim. Não gosto de tudo, mas assim, você vê as entrevistas do Neymar, cara, fala, qual outra entrevista do Neymar que você ouviu uma coisa bacana? Uma coisa bacana, fala assim, o povo está sofrendo por causa da Covid, o povo não está comendo. O Senna fazia isso. O Senna, se você for no YouTube, você pega as entrevistas do Senna, ele sempre tem uma mensagem, sabe? Então, isso é uma coisa. E aí ficou essa história, não tem brasileiro, não vou assistir, não tem brasileiro, que eu acho uma besteira muito grande, então não devia assistir tênis, então não devia assistir futebol, que há 20 anos o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, isso eu acho uma besteira muito grande. E as televisões, elas ficaram alimentando isso de forma errada. Se você pegar as minhas transmissões na Indy, no começo, eles ficavam na minha cabeça também, tem que falar dos brasileiros, tem que falar dos brasileiros. Cara, tinha brasileiro, não vou falar nome aqui por respeito, mas tinha brasileiro que ia largar em quarto e falava, estamos ferrados. Isso é piloto caranguejo, só vai andar para trás. Não vai ganhar. E esse cara, olha, vamos trabalhar. Mas não vai, não é honesto. Então, se você pegar depois de um certo tempo, eu mudei minha narração. E a minha narração da Fórmula 1 na Jovem Pan, se você pegar, ela é diferente, ela é real, assim. O que está acontecendo? Cara, vamos trabalhar um piloto maravilhoso como é o Hamilton, como é o Alonso. Eu acho que isso foi perdendo. Isso foi perdendo. E perdemos o espaço, né? No jornal, você sabe disso, perdemos. O automobilismo acabou perdendo o espaço. E teve uma outra coisa também que complicou o surgimento de novos valores, a Stock Car. Hoje, o que acontece? O piloto, ele começa com um pai bancando, depois ele consegue um patrocinador, ele chega num ponto. Se ele vai para a Europa, ele precisa de mais dinheiro, aí ele não tem tanto dinheiro assim. Aí, se ele tem um dinheiro, ele vai levar lá, sei lá, $300 mil. Vai dar para a equipe. A equipe, para correr aqui é $300 mil. Eu falo, pô, mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Ele não vai ganhar dinheiro. O pai vai bancar um tempo. Tem uma hora que o pai fala, não dá mais. Na Stock Car, que antigamente o piloto ia para a Stock Car quando ele tentava tudo lá fora, o cara já sai do kart, ou sai de uma categoria que ele ficou um ano na Europa, nos Estados Unidos, e fala assim, bicho, tem cara na Stock Car ganhando 200 pau por mês. É 2 milhões por ano, 2 milhões e meio por ano. Eu vou para lá, cara. Eu vou para lá. E aí eu não tenho dificuldade de estar morando fora. E aí a Stock Car acabou virando uma categoria profissional, mas que você faz Stock Car e não vai para lugar nenhum. Não é escola. Isso é que eu estou dizendo. É legal, é bacana, mas ela não é escola. Então, antigamente, na Stock Car, você não tinha piloto de 23, 24, 25 anos. Hoje você tem um monte. Prova disso é um menino chamado Felipe Fraga, que é do Tocantins, um menino que andou em várias categorias lá fora, veio para a Stock Car, ficou lá um tempo, ganhou corrida, ganhou dinheiro, e hoje eu nem sei se ele está na Stock Car ou não. É um que foi perdido. Você tem vários outros que chegaram na Stock e ficaram na Stock jovens. Luizão. Theo, eu fiquei curioso num negócio que você falou antes ali dos eventos culturais que você já narrou. Você falou do Festival de Parintins, Sim. falou do Carnaval. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é isso aí, como é que é a preparação. Cara, o Festival de Parintins foi uma coisa mais louca que tinha, porque tem uma história, eu vou procurar ser breve. Eu estava na Band, e a Band começou a fazer o Festival de Parintins, que eu nem sabia o que era, nada. Aí fez o primeiro ano com uma dupla de apresentadores, e fizeram... E eles lá, eles são muito fanáticos. É Grêmio e Inter. Uhum. Lá é Grêmio e Inter. E, por exemplo, pra vocês terem ideia, em 2010, o festival caía durante a Copa do Mundo. Aí o pessoal da Band foi lá conversar com o Boi Garantido e o Boi Caprichoso. Aí foi conversar com o pessoal e falou assim, vai cair durante a Copa do Mundo. Vamos mudar a data? Eu falei assim, muda a Copa. Muda a Copa. E eu vim da África do Sul, eu estava na África do Sul, eu vim, fiz o festival e voltei. Caramba. Porque eles não mudaram, cara. Eles não mudaram, sabe? Aí o pessoal não fez como a turma queria. Uhum. Criticaram um boi, criticaram o outro. E aí o pessoal de lá falou, tem que trocar os apresentadores e tal. E ninguém tinha feito aquilo ainda. Aí eu me lembro que a Elisabetta, que era a diretora artística, ela me ligou um dia e falou assim, Theo, a gente tem isso aqui e a gente queria que você apresentasse. Vão ser 3 apresentadoras, uma todo dia, mas a gente queria que você apresentasse o festival. Você vem do rádio, você já fez carnaval. Aí eu falei, tá bom, mas eu quero chegar 10 dias antes, para estudar, para entender. Aí ela falou, tá bom, eu te mando. Aí eu fui. E quando eu cheguei lá, tinha um clima muito ruim em cima da Band, né, pelo trabalho que tinha sido feito. Um clima muito ruim. Não é exagero.
nos 2 primeiros dias, quiseram que eu andasse com segurança. Eu nunca andei com segurança na minha vida. E eu falei, não, cara, o dia que eu andar com segurança, eu estou na profissão errada. E eu fugia, né? Eu fugia e tal, mas era uma coisa assim, ó. E eu não entendia o que era o festival, cara. Eu estudava, conversava com as pessoas, anotava, mas não pegava, fazia, mas como é que é o enredo disso, cara? Porque o carnaval, você sabe, o festival, eles são 3 noites com o mesmo tema, mas tudo diferente. Eu falei, mas como que é isso? Então, todos os tempos, por exemplo, a bateria de escola de samba, uma é marujada, né? Você fala, pô, e a outra é batucada. Vamos chamar assim, o levantador levantador de toada, a rainha da bateria, ela é a cunhamporanga. Então é tudo diferente. E eu não entendia aquelas coisas. Eu falei, cara, eu não estou entendendo isso. E foi começando, e eu estudava, conversava, e não entendia o enredo. Aí um dia, passava 3 dias para começar, eu fui no ensaio. Eu fui no ensaio do Boi Caprichoso. Aí eu subi num canto lá e fiquei quietinho, assistindo. Aí sabe quando dá um clique? Fala assim, é isso. O festival é isso aqui. Eles contam uma história, eles vêm aqui, eles pulam para cá, eles pulam para cá. Aí eu entendi, eu falei, ufa, sabe? E eu já estava ouvindo as toadas, era tudo diferente para mim. Então foi uma preparação monstra, mas que deu certo. Eu sou apaixonado naquilo. Existe até uma possibilidade de a gente fazer o festival. E eu estou rezando. Informação em primeira mão aqui. Exclusivo! Eu tô rezando todo dia. Cara, Roda a vinheta do exclusivo aí. Porque aquilo é uma coisa... Olha, eu digo, se vocês tiverem condições financeiras, assistam o Festival de Parintins um dia no local. Não tem nada igual. Nada igual. É o que eu falo. É um Grêmio internacional. Para você ter ideia, o cara que torce... a gente não podia usar a roupa nem vermelha nem azul. Não pode. E o tempo inteiro eles ficam perguntando, você é garantido ou você é caprichoso? Você é garantido ou você é caprichoso? E ele não fala o nome do outro. Você é garantido ou você é contrário? Você é caprichoso ou você é contrário? Contrário. Ele não fala o nome do outro, cara. Não fala. Pra vocês terem ideia, o Bradesco patrocina. Tem o símbolo do Bradesco, azul e vermelho. A Coca-Cola patrocina, tem o símbolo azul e vermelho. A Coca-Cola. Então é um negócio muito louco. Muito louco. Nessa pergunta, o bom é você responder assim, eu sou um cara que me garanto com muito capricho. Pronto. Eu sou festival. Eu sempre falo assim, eu sou festival. Dan Marques. Hotel, e narração de Fórmula Truck, Indy 500 em loco, Carnaval, Boi dos Parintins, Caprichoso Garantido. O que é o mais difícil disso tudo? Assim, das narrações que você já fez, qual foi a mais difícil? 500 milhas de Indianápolis é o mais difícil, porque a gente fica no mínimo 3 horas e meia, né? Assim, acho que a mais rápida foi 3 horas e 18 minutos. E tem um enredo, é que eu falo, o automobilismo é diferente do futebol. O futebol, se você seguir a bola, vamos supor assim, o cara me liga agora, fala, Theo, vem narrar um jogo daqui a meia hora. Qual jogo que é? Goiatuba e Umas lá de Goiás, que eu não estou acompanhando nada. Me dá a escalação. Com a escalação, eu vou embora. Eu vou, pá, bola tá rolando, eu não vou dar informação, mas eu vou embora. O automobilismo ele tem um enredo. E 500 milhas tem um enredo muito maior, vão ser no mínimo 7 paradas. Então você tem que acompanhar os treinos. Aí você vê um cara lá, você vê, por exemplo, o Michael Andretti andando muito mal naquele dia. Eu falei, pô, mas o Michael Andretti andou mal demais. Aí você vai e descobre que ele estava com o tanque cheio e com o pneu gasto. Aí eu falei assim, pô, então ele, com o tanque cheio e pneu gasto, você tá ruim. Aí no outro dia ele é o mais rápido. Ele tá com o pneu novo, aí você fala, esse cara, quando gastar o pneu e ele tiver uma troca, porque você não coloca só pneu novo 7 vezes, você às vezes coloca pneu usado. Então esse cara não vai andar bem. E teve uma corrida que eu acompanhei muito o Montoya. E aí, quando começou a corrida, o Montoya teve um problema, caiu para a penúltima colocação. Logo 10 voltas, eu virei e falei assim, olho no Montoya. Aí o Felipe já foi, era um comentarista, ele ainda olhou assim, pô, o cara teve problema e tal. Ele não estava rápido no momento nenhum. Mas eu estava acompanhando os treinamentos e eu via que o carro dele, quando ele ia ficando mais leve, ele vinha. E o Montoya ganhou uma corrida. Caramba. O Montoya ganhou uma corrida. Teve uma outra vez... Não é, o cara correu. Não é, porque você tem que ficar observando. Takuma Sato nunca tinha ganhado. Aí o pessoal virou e falou assim, quem ganha? Eu falei, Takuma Sato. E ele ganhou. Você está louco? O pessoal do Grande Prêmio teve um programa. Eu falei, o seu favorito? Eu falei, Takuma Sato. Porque eu vim acompanhando os ovais. Então o automobilismo é difícil, você tem que ficar lá há muito tempo. E o Emerson, quando eu conversei com ele a primeira vez,
Ele virou e falou assim, no oval o que valem são as últimas 50 voltas. Então você sabe que você vai ficar 150 voltas em Indianápolis, meio que contando história. Você não pode tomar volta. Se o cara tomou uma volta, ferrou, ele não vai ganhar, vai ser difícil. E o Emerson falou, e aí você guarda para essas últimas 50. Aí quando você olha, pô, esses caras aqui e tal, aí vambora, vamos mandar bala. E tem que ficar subindo e descendo a narração, né? Tem uma arte. O futebol é o que eu falo, segue a bola. Tá ferrado? Segue a bola. Não tira o foco. Segue a bola. E tem jogo grande que eu falo assim, esse jogo é de bola. Por exemplo, o jogo do Corinthians e Boca. Uma decisão de Libertadores. Você tem informação, mas você vai usar menos, cara, porque é bola. É bola. Vamos pra bola. A Bola, emoção bola. é diferente. É isso a gente aprende, né? Isso a gente tem jogo que é bola. Aí tem jogo que você fala, você pega, por exemplo, Palmeiras e Emelec fase de grupos. Aí fala assim, puta, Palmeiras e Emelec fase de grupos, eu vou ter que dar muita informação, vou ter que contar história, porque não dá para você também forçar uma coisa que o cara de casa, nem o torcedor do Palmeiras está ali, sabe? O jogo já te traz uma eletricidade que às vezes a informação até quebra o ritmo, né, Theo? Eu, no jogo contra Boca e Corinthians e Boca aqui, que o Theo tava narrando e eu tava no campo, eu tinha muita coisa que eu tinha estudado, preparado, mas eu falei, cara, não é o dia de usar isso aqui. Eu não vou trazer, em dias de chuva, de frio, o Boca nunca ganhou do Corinthians. Não, hoje é o jogo, é a bola, é o técnico, o que o técnico tá fazendo, se o jogador se comunicou assim, assado. E a Covid, pelo menos para mim, ela causou um problema com relação a repórter, porque você fazia a maioria dos jogos sem repórter. E agora você está fazendo o jogo sempre com repórter. Perde, eu mesmo, às vezes eu esqueço. Sabe, porque é uma coisa tão normal. Então, isso é uma coisa que eu me policio. Eu sempre escrevo num papel, falo assim, repórter tal, para lembrar. E às vezes cutucar o repórter, eu gosto. E uma outra coisa também que mudou é que agora você tem 3 comentaristas, né? Você tem 2 e de arbitragem. Sim. Aí todo mundo tem que falar menos. Né? Legal ter 2? Legal. Mas eu não vejo problema também ter um, não. E você tem o dinamismo ali de saber a hora que você chama um, a hora que você chama o outro, quem já falou mais. Tem o texto artístico, tem o mechan. É um ritual, né, Theo? Por exemplo, o jogo que o Palmeiras ganhou de 8-1, que o Petroleiro, Oriente Petroleiro? O Navarro fez os 5 gols. Aquele jogo foi uma outra coisa que eu aprendi. Aquele jogo foi gol o tempo inteiro. Aí eu chamava o comentarista, Mauro Betti, e aí? Aí ele falava, aí eu sempre chamo os 2, né? Aí eu chamava o repórter, aí já era outro gol. Gol. Então quando começa a ter goleada, eu vou chamar só um comentarista. Eu vou fazer a troca. Mas você vai aprendendo. É um aprendizado constante. Theo, futebol, automobilismo, 2 paixões nacionais, festival cultural que te enriqueceu pra caramba. Falta alguma coisa? Tem algum sonho profissional ainda não realizado? Eu sempre quero fazer o próximo, né? Eu quero a próxima final de Libertadores. Eu quero a próxima final de Liga dos Campeões. Mas uma frustração que eu tenho é de nunca ter narrado rodeio. Eu gostaria de ter narrado rodeio. E eu acho que eu não vou conseguir mais. Eu nunca tinha narrado Mundial de Moto. No meu último ano de Fox eu narrei. Ok. E que é demais, né? É pauleiro o tempo inteiro. E rodeio, eu tinha vontade de narrar rodeio. Não sei se eu conseguiria, porque rodeio é muito difícil. Mas eu gostaria de narrar rodeio. É uma coisa que eu gostaria ainda. Né? Alô Jaguariúna, alô Barretos. Fica a dica. Mas é difícil. É um negócio muito difícil de fazer. Muito difícil. Essas narrações, você percebe como ela é ao vivo, assim, aquela que acontece lá do... Isso, da arena. Alô, meu povo, aqui. Porque tem cidade do interior que faz essa narração de rádio também, né? Quando tem as exposições, acontece. Sim. E antigamente tinha na televisão, né? Eu não sei se ainda tem. Tinha como é que é? Tem um americano que tem um nome... A Liga Americana de Rodeio, eu esqueci o nome. PBR? Isso, PBR. Já teve no Band Esportes, né? E é muito legal. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Muito. E assim... É porque no Brasil abriu muito, mas antigamente no Brasil tinham uns 2 ou 3 só narradores de rodeio pesado. Os caras ganhavam muito dinheiro, porque eram as companhias de rodeio, né? Então, fala assim, o rodeio de Barretos é a companhia X, o rodeio de Aparecida de Goiânia é a companhia X. Então, tinham 3 companhias bacanas, que tem os melhores touros, que contratam os melhores artistas.
Mas agora não, agora abriu muito, agora tem 10, 15, tem as melhores. Mas, por exemplo, o Barretos. Eu imagino que o locutor de Barretos seja uma... Eu não acompanho mais, antigamente eu acompanhava. Seja uma sumidade, assim, no meio, né? Pô, o cara é locutor do rodeio de Barretos, né? Que é demais. E Otel, independente aí de qual modalidade, do que você está narrando, você sempre tem essa característica do bordão, né? E como que é isso? Você faz um planejamento antes, você testa em algum lugar, como que você faz isso assim para acontecer? Eu testo no jogo. Assim, como é que eu busco o bordão? São várias formas. Música, eu estou ouvindo no carro e eu sempre estou com o celular do lado, eu gravo, né? Para não escrever, eu gravo, ouço uma música, isso aqui pode dar certo. Aí depois eu olho e falo, vou usar nisso. Música, conversando com as pessoas, às vezes pinta uma coisa, eu anoto também. E novela. Eu usava muito, fiquei triste quando acabou, eu usava muito Malhação. O aperta o play é Malhação. Aperta o play é Malhação, segue o fluxo é Malhação. Malhação, eu ficava lá anotando. É isso. Agora, se eu for colocar no papel, eu devo ter uns 100, 150. Muitos não pegaram, muitos já passaram e outros ainda não foram usados. Vão ser usados? Não sei, eu vou anotando. Falo, opa, isso aqui dá, isso aqui dá. Agora, tem jogo que eu uso muito e tem jogo que eu não uso nada. Então, depende muito. Tem alguns que eu falo assim, pô, tem tempo que eu não uso esse, eu vou usar hoje no jogo. Aí eu solto. Ontem mesmo eu estava vendo no Twitter, aí acho que foi o Chico Garcia, da Band. Ele virou e falou assim, o Palmeiras apertou o play no segundo tempo. Falei, pô, tem tempo que eu não falo apertou o play. Porque o apertou o play eu fiz só pro Neymar. Mas aí o Neymar foi embora, aí eu falei, então vou usar mais. Então eu pego um jogador, aperta o play e tal. O danadinho era do Barcos. O Barcos teve um gol que ele fez no Palmeiras, que ele era Campeonato Paulista, ele driblou 3 ou 4 e saiu. Mas eu já lia isso na coluna do Anselmo Góes do Globo. Danadinho, mas nunca tinha... E saiu, eu falei assim... Esse não foi planejado, veio... Não foi, foi danadinho. Aí eu falei, só o Barcos que é danadinho. Mas aí o Barcos foi embora pro Grêmio, a gente não fazia Grêmio só no Campeonato Brasileiro. Eu falei, vou ter que usar com outros. Aí virou um jogador bacana, virou danadinho. Então é assim que vai acontecendo. Ô, Theo, e como é que é ver nas ruas, hoje nas redes sociais, né, que estão bombando aí, por exemplo, Rony Rústico? Você criou... Pegou, a torcida fala, replica, aquilo vai virando marca do jogador. Esse foi o que mais pegou em jogador, né? Outro dia eu fiz eu estou com um podcast agora, o Pode Pai, Pode Filho, eu e meu filho. Eu fiz o Hércules, que é o empresário dele, é como se fosse o pai dele, né? O Hércules, eu mandei uma mensagem agradecendo que ele tinha feito o podcast e tudo. E aí o Hércules me ligou essa semana. Aí ele virou e falou assim, ó, quem está querendo te ver aqui. E eu conheci o Rony nesse podcast. Era o filho dele. Aí ele virou e falou assim, o Rustiquinho. Aí eu virei e falei assim, aí, Rustiquinho e tal. Aí o Rony falou que a mulher dele chama ele de rústico, a mãe chama de rústico. Então esse é muito legal, cara. É muito legal. Quando eu estou na rua, eu ando ali na quadra onde eu moro com os cachorros todo dia. E às vezes passa alguém, vê e fala, ô Rony Rústico. Aperta o play, não sei, o Rony Rústico pegou de uma forma impressionante, né? Eu acho que tudo colaborou. A fase do Palmeiras, a ida para o SBT, o Rony, né, ele metendo gol. Eu acreditei no Rony, a torcida do Palmeiras estava pegando. A torcida do Palmeiras pega no pé de todo mundo, né? Eu posso falar isso, que agora eu conheço muito bem a torcida do Palmeiras. Pegando no pé dele, e aí o cara começa. O cara tá com o mesmo número de gol do Pelé, né? Na Libertadores. Pelé e Zico. Pois é. Só isso. Theo, e no programa, no podcast que você faz, ele conta, né? Que ele escutou a narração, você usando o bordão do não é assim. Esse cara, né? O cara quer me ensinar. Cara, ele contou. E aí eu entendo agora, porque sempre quando... Ainda bem que parou essas eleições idiotas. Quem é o melhor, quem é o pior, né? Que o UOL fazia. E o UOL fazia com os jogadores, né? Quem é o melhor narrador, quem é o pior narrador. Eu sempre estava entre os 3 piores, quando eles votavam. Agora eu entendo. Eu sempre estava entre os 3 piores. Eu falei, cara, os caras não gostam de mim? Agora eu entendo por quê, né? O não é assim. Luizão. Até agora você acabou de falar sobre o Pelé, né?
E você contou uma história que eu fiquei impressionado, até porque assim, ó, o meu pai me conta muitas histórias do Pelé. Meu pai admira o Pelé e, consequentemente, eu também admiro. Ele fala que viu no estádio, aquele privilégio todo. E tem uma história meio triste sobre o Pelé. Eu queria que você contasse aí pra gente. Em 73, o primeiro ano que o Goiás disputou um campeonato brasileiro, Série A, naquela época só tinha Série A, eu era mascote do Goiás. O mascote não é o periquito, não é a baleia. O mascote era aqueles garotos que entravam na frente do time quando o time vinha pro gramado, né? E tinha uns... Não era igual... Agora tem aqueles que entram do lado, mas sempre uma ação social. Naquela época, não. Naquela época você tinha que ter ou alguém que conhecia alguém no time, ou que você era da escolinha, não. Ou você jogava no Infanto, porque não tinha escolinha naquela época. Mas tinha que entrar com uniforme, né? Então, ia lá com Eu também uniforme. já fui... Ou então, como no meu caso, que não era você tinha que chegar 5 horas antes do Tinha jogo. que chegar cedo. E aí eles selecionavam a meia dúzia e falavam você Isso, pode. também tinha isso. E você ficava ali fora esperando. Mas quando você entrava a primeira, segunda vez, os caras já... Beleza, né? E eu fui. E aí foi o Goiás e Santos no Estádio Olímpico. E o mascote, ele entrava, ficava... E sentava do lado do banco, no gramado. Ele sentava, ele ficava assistindo o jogo lá dentro, do lado do banco. E aí, eu peguei e fui com o Goiás nesse jogo. E a gente ficava chupando laranja, né? Porque naquela época não tinha Gatorade, nada. Quando o jogador precisava reidratar, era laranja, né? Toma laranja. Tinha até um time, umas histórias famosas de um time aqui em São Paulo, que tinha umas laranjas batizadas. Que já teve repórter que chupou a laranja e ficou doidão pro jogo todo, entendeu? Isso aí foi contado por um médico que era do time. Aí, beleza. Aí eu entrei e o time ficava batendo bola até o jogo começar. Entrava 10 minutos antes, 15 minutos antes. O aquecimento geralmente era no vestiário. Por pior que fosse o vestiário. Não tinha esse negócio de aquecer no campo. Isso é novo. Aí o Pelé parou, estava atendendo umas pessoas, eu cheguei lá com um papel e um lápis, era até lápis. E falei assim, Pelé, me dá um autógrafo. Ele falou assim, agora não, garoto. Agora não. Ele me tratou meio assim. Eu falei, pô, foi uma super decepção. E desde aquele dia, eu falei, pô, esse cara é demais, joga muito, mas ele não é meu ídolo. O Pelé não é meu... Eu admiro o rei do futebol, monstro, quero tudo de bom para ele, mas ele não é meu ídolo. Meu ídolo passou a ser o Rivelino. E o Rivelino, em 75, ele foi jogar a máquina tricolor, foi fazer um amistoso com o Goiás no estádio Serra Dourada. Aí a gente já tinha o estádio Serra Dourada em 75. Acho que foi 75. No estádio Serra Dourada eu fui e deu autógrafo. Só que aí me roubaram o autógrafo dele lá em casa. Mas agora eu tenho uma camisa autografada por ele. O Rivelino é meu ídolo. Esse é meu ídolo total. 2 monstros da Max. Outro monstro. Theo, você comentou da torcida palmeirense. Você teve mais contato agora até pelas campanhas da Libertadores recentes. E acho que a identificação também foi vice-versa, assim, né? Foi o contrário. E as outras torcidas, assim? Você sentiu que começaram a pegar mais no seu pé por ter essa identificação com o Palmeiras ou tem um respeito? Não, tem só uma que começou a pegar mais no pé, que é a do Flamengo. Mas aí entrou também por uma campanha feita em algumas colunas sociais contra o SBT. O SBT esnoba o Flamengo, o SBT deixa o Flamengo de lado, por causa das escolhas dos jogos, né? E aí eu sempre falava, mas como, caramba? Eu sou péssimo de lembrança. Mas, por exemplo, no jogo, qual foi a semifinal do Palmeiras e a do Flamengo? Foi Palmeiras e Galo. Palmeiras e Galo. O Flamengo foi o Barcelona do Equador. Barcelona Isso, de do Guayaquil. Qual que é o melhor jogo? Pois é, não Palmeiras tem e nem comparação. Né? Mas o torcedor, ele é passional. Aí ele fala, essa emissora paulista e tal. Então, o que eu senti é que a torcida do Flamengo ficou meio assim, mas respeita. Mas, às vezes, vai lá no Twitter e tal. A torcida do Flamengo tá machucada, né? Vamos falar a verdade. E depois com a final também, e depois que o Palmeiras foi campeão, aí eles ficaram, né? Pô, esse cara aí também, não sei o que e tal. Mas, por exemplo, a do Corinthians. Cara, do Corinthians... E outra coisa, eu narrei muito o título do Flamengo. Eu fiz 8 anos do Campeonato Carioca pela Band. Eu peguei a fase do Ronaldinho. Eu peguei a fase do Ronaldinho Gaúcho lá. Peguei a fase do Adriano. Né? O Adriano, quando voltou e voltou bem. Né? Eu peguei essa fase. E a torcida do Corinthians, não. Que seria a maior rival do Palmeiras. Porque na Band eu fiz muito Corinthians. Né? O primeiro jogo do Mundial... eu que narrei. O outro foi o Luciano.
Mas no primeiro jogo eu nem sei por que eu narrei, não foi o Luciano. Talvez tivesse tido o Campeonato Brasileiro, tivesse continuado. Não sei por que eu narrei aquele jogo. Mas eu narrei. Eu narrei jogo do Corinthians quando ele foi campeão da Copa do Brasil, que o Ronaldo... Peguei um gol do Ronaldo no Pacaembu. Então, assim, não, tem um respeito... E agora eu estou narrando o jogo do Corinthians e eu narro como se eu estivesse narrando qualquer time. Tá O Palmeiras é porque a torcida ficou com essa coisa do amuleto. Eu não narro o jogo, quando eu não narro, o Palmeiras perde, não sei o quê. E eu sou eternamente grato à torcida do Palmeiras. Eles podem fazer campanha agora, vamos dizer, me cancelar, não vai mudar nada. Eu sou eternamente grato, porque quando eu tive a Covid, eles me ajudaram muito, dando força através das mídias sociais, o carinho da rua. Quando eu tive um acidente, que eu precisei fazer uma cirurgia, foi antes da final contra o Flamengo, eles também. Então, assim, eu sei que é uma torcida difícil. Hoje mesmo eu estava andando com o meu cachorro, e aí o neto do Oberdan Catanha me viu, e aí ele ficou conversando comigo, a gente quase que deu a volta junto com o cachorro, ele ficou conversando comigo sobre o Palmeiras. E um carinho, sabe? Assim, pô, você sabe, a gente gosta de você, a gente não sei o quê e tal. Então, essa torcida, para mim, ela é especial, mas profissionalmente não muda nada. E tem uma piada que... Não é piada, eu acho que a torcida do Palmeiras acredita até que você virou amuleto, né? Eles vão dar um jeito de contratar o Theo, se A Leila vai fazer o Pix. Mas eu falo, eu só saio... A escalação que eles querem é o Theo na transmissão do jogo. Mas eu só saio do SBT se me mandarem embora. Eu não saio mais, não. Ô, Theo, e com o desenvolvimento das redes sociais, né? Hoje a gente tem um risco muito maior, especialmente para quem fica muito tempo no ar, como o seu caso, que é um narrador, fica ali 2 horas e meia no ar. É sempre um risco. Como é que você lida com isso? Foi aprendizado, né? É difícil, a sua pele vai ficando cascuda, né? Vai ficando cascuda, mas foi um aprendizado. Eu acho muito cruel, por exemplo, o Twitter. Eu acho o Twitter mal. O Twitter é uma coisa... É uma forma bacana de divulgar seu trabalho, de dar sua opinião, mas eu tenho usado mais para divulgar o trabalho. Eu vou pegar uma coisa que não é meu amigo, não. Assim, não é meu inimigo também, mas não é meu amigo. Nunca encontrei. Mas o Thiago Leifert falou uma coisa outro dia e que aí eu vou trazer para os dias atuais. Eu fui fazer uma palestra em Juiz de Fora e precisei estudar isso. Hoje nós temos 150 milhões de pessoas no Brasil que têm acesso à internet. Nós temos 210 milhões de habitantes. Mas eles têm acesso à internet. E 180 milhões de pessoas já, de alguma forma, elas entraram na internet. Do amigo, mas que tem acesso são 150 milhões de pessoas. Se a gente aqui fizer uma hashtag, vamos colocar aqui... Olé, o melhor podcast, uma hashtag nova, e você ligar para 500 pessoas, você ligar para 500, eu 500, um pouquinho mais, 600 pessoas. Com 3 mil, você sobe uma hashtag nos TTs. Entre os 10, uma hashtag nova, com 3 mil você sobe. Então aqui a gente pode... Aí fala assim, a internet cancelou o fulano. Cara, nós estamos falando de 150 milhões, 3 mil. Que história é essa que cancelou? A internet odiou a transmissão. Ou a internet amou a transmissão. Que internet, cara? Sabe? Então, essas colunas, essas pessoas que ficam fazendo isso, elas estão piorando a história, sabe? É a mesma coisa. Vamos supor que... Aquelas histórias que tem as pegadinhas de nome, como é que é? O masturbando. Aí vamos supor que eu caio agora no próximo jogo e falo lá, o Tomás Turbano, né? O Tomás Turbano, né? Uhum. Aí vai aparecer lá, o Theo caiu, aí vai vir colunista. Cara, isso é um babaca quem mandou isso pra mim. Exatamente. Isso é um babaca. E vira notícia. E vira notícia. Eu falo, gente, não noticia isso. Você alimenta. Sabe? Você está alimentando. Porque esse cara, ele é um cara que está querendo prejudicar o seu trabalho. É a mesma coisa do motorista de táxi. Ele está na rua e um monte de gente onde ele passa fica jogando laranja podre nele e tal. Ele bateu o carro, está prejudicando o trabalho dele. Esse é o meu trabalho. Ele está prejudicando o meu trabalho. Esse cara não merece respeito. Esse cara é um babaca, sabe? Para não falar outro nome. Então, é um FDP, sabe? Então, a internet não tem esse poder. A gente está dando poder para ela. Subir com 3 mil, você sobe. Num universo de 150 milhões, gente.
sabe? É um universo muito pequeno, né? E aí tem uma coisa também, que aí a gente volta, que o rádio também ajuda muito a se preparar para algumas coisas do tipo, né? Porque o rádio tem muito o que na TV não tem, que é entrada ao vivo, né? Sim. Às vezes a pessoa liga, ou no caso do repórter, Sim, que vai entrevistar o sim. cara na porta do estádio que tá puto que o time dele perdeu, e aí você tem que ter aquele jogo de cintura de conseguir reverter aquilo ali, porque às vezes o cara também, você tá achando que o cara vai falar alguma coisa do jogo, o cara vai te criticar ali, aí você tem que... Vai falar de direita e esquerda, né? Que agora é moda. É. Qualquer coisa direita e esquerda. Qualquer hora a pessoa quer manifestar a opinião dela, né? A internet é muito legal, mas você tem que saber usar. Eu acho quando eu faço eu erro, aí eu falo assim, errei. Aí eu chego em casa, eu só dou uma olhadinha e falo assim, vou ficar 3 dias sem entrar aqui porque eu vou tomar porrada Tem mesmo. que esperar a poeira baixar. Ok, e quando você recebe uma crítica construtiva, eu leio. Eu chego em casa, eu tenho um ritual. Eu chego em casa, entro, aí vou lá, falo assim, hoje foi legal, né? Audiência e tal, eu entro. Quando a crítica é construtiva, aí você fala assim, pô, legal. Teve um jogo aí que o André Galvão foi um jogo do Palmeiras. Foi o jogo do Palmeiras. Teve um jogador do Palmeiras que saiu, não sei se foi o Dudu, teve um jogador do Palmeiras 3 minutos antes de acabar o jogo. Ele saiu e não tinha mais como substituir. E ele saiu, né? E a gente não viu. Foi o Verón. Foi o Verón? Uhum. A gente não viu. Eu não vi, ninguém viu. Aí, acabou o jogo, eu antes de chegar em casa, eu dei uma olhada e tinha lá umas 3 pessoas falando. Assim, pô, vocês não deram informação? Eu falei, cara, realmente a gente não deu, erramos, mas não é uma informação tão significativa, porque Não mudou nada. 3 o jogo. minutos, já Jogo ganho, já. tava ganho. Aí o André me ligou na madrugada, falou, cara, eu tô arrasado, eu não dei a informação. Eu falei, André, mas não, a gente foi, o jogo foi redondo, esquece e tal. Então, mas essa era uma crítica construtiva. De fato... A gente não viu. Devia ter visto, mas não viu. É uma postura que a gente até adota também no que a gente faz, porque a gente trabalha com a brincadeira, com a zoeira. E o cara que está disposto a te arrebentar, ele vai comentar. E o que vai elogiar é um ou outro. É um ou outro. Então, se você sair pegando tudo que está escrito ali, você vai ficar sempre mal. É verdade. Até porque as pessoas curtem aquele que bateu. Aquele que falou mal, aquele que falou bem, dificilmente você vai ver alguém apoiando ele. Há uns 3 anos atrás, o Caetano Veloso virou e falou assim, eu achava que eu era amado no Brasil, eu entrei no Twitter, eu sou odiado. Mudou a minha imagem. Bom, vamos já chegando na reta final, Delta, o nosso papo, mas antes, a gente chega agora o show do Elezão. Isso, Quem vai explicar pra gente é o É Sérgio. um game, mas aí eu tô até meio puto com isso aí, Theo, desculpa até a palavra, porque toda vez que eu vou explicar, eles falam que eu confundo o convidado, que eu não tô sabendo explicar direito, então eu queria ver se os dois querem explicar agora. Vamos lá. Theo, você que é um cara que conhece o SBT de trás pra frente, trabalhou, é um show do milhão, Certo. sem o milhão, porque a gente não Certo. tem nenhum patrocínio, inclusive esse é aquele momento, marcas... Fica a dica de Fica novo. a dica. Então é um jogo de perguntas e respostas que a gente vai colocar para você. E aí tem algumas particularidades, como você pode pular uma, como o show do milhão também permite. Certo. Você pode chamar os estagiários, que Ok. sou eu e o Luiz. Ok. O Sérgio, não sei se vai querer também ajudar na resposta. Não, porque ele conhece as respostas. Então tem que ser eu e o Luiz, que nós não sabemos as perguntas. Então Tá. também vai ser. E são perguntas do cotidiano, coisas até às vezes a ver com a sua carreira. Então fica tranquilo. O que tem de diferente, que aí que complica, é que a gente faz uma multiplicação da sua pontuação. Então, conforme você acertar, você vai usar um dispositivo super moderno, que são aqueles papeizinhos, Certo. e vai sortear um número que vai multiplicar os pontos que você acertou. Ok. A mesma coisa para os pontos que você errou. Tá. Então também vai multiplicar. Então você pode, Assim, se for coisa de lembrar passado, eu tô ferrado. Não lembro quase você pode ir muito bem, acertar todas e multiplicar por 1. Você pode errar uma e multiplicar por 10 e acabar ficando pior no nosso ranking, porque temos um ranking. Acho que isso é importante dizer. Não vale nada, mas mesmo assim nós temos um ranking. Ok. Ou seja, quem não sabe explicar é o Sérgio. Porque o Dan Exato. explicou de forma maravilhosa. Ô, Álvaro, você conheceu isso também recentemente. Qual a diferença da explicação deles para mim? Olha, eu vou te falar que nessa eu tô com o Luiz, viu? A explicação do Dan hoje
Ok, hein? Mas aí que tá a sacanagem, porque ele já viu eu explicando isso 8 ou 9 vezes. Mas isso não seria vantagem, seria desvantagem, cara. Do jeito que você explica, cara. É. Estaria mais confuso Exatamente. do que Não, mas qualquer Parece coisa. o Chaves pedindo uma informação lá. Não, beleza. Vamos então agora com as perguntas pro Theo. A gente vai soltar a pergunta na tela. E aí, sempre lembrando, você tem direito a um pulo e uma ajuda dos estagiários. Bora lá, Beleza? show do Lesão. Vamos lá, Theo. Nas águas quentes da Lagoa Piratininga, em Aparecida de Goiânia, é possível cozinhar um ovo em A, 3 minutos, B, 4 minutos, C, 5 minutos ou D, depende do ovo. Caramba, que lagoa é essa que vocês acharam? É Aparecida de Goiânia. 5 minutos. 5 minutos, tá certo disso? Tô. Nunca, nem com ouviu certeza ninguém que tá cozinhou certo. o ovo. Ele falou, não conheço a lagoa, mas Não, 5 não minutos. conheço a lagoa, cara. Não E conheço. Na panela, você já cozinhou um ovo? 8 minutos. Pra ficar a gema dura ou mole? Pra ficar a gema dura. Ah, 8 minutos. então, então vamos agora. Opção... Sidão me ensinou isso. Sidão? Sidão, nosso... Que isso, abraço pro Sidão. Sidão é gente fina demais. Vamos lá pra resposta? Vamos fazer isso. 3. Ih, 3 minutos. Que lagoa é essa, bicho? Essa Nem Caldas lagoa, Novas, hein? Pois é, temperatura altíssima, hein? Aí eu só fiquei na dúvida do seguinte, a gema mole ou a gema dura? Mas se eles falaram que é... É, cara, que é mas olha, cozinhar- essa lagoa não existe, gente. Eu nunca ouvi falar isso em Aparecida. É o Lé do Brasil. Pode Lagoas falar. parece o Lé do Chamando o Brasil. VAR. Lagoa Piratininga. Piratininga, em Aparecida de Goiânia. Cara, eu conheço aquela região ali bem. O Theo vai chegar pra família esse fim de semana, nós vamos fazer uma coisa diferente. Aí nós vai colocar na mala uma dúzia de ovos. E vai ficar lá. Lagoa Piratininga, ela existe. E... Agora bota ovo Bacia, na pesquisa ali. papapá, obra, Lagoa Piratininga avançam silenciosamente. O parque... E o VAR do Léo Open Bar mais rápido do que o futebol brasileiro. Isso é importante destacar. Praia de Piratininga, obras do Parque de Piratininga. Cara, eu acho que não é lá não, hein? É, Em Biá, vamos, no sério, acho que vocês... Aparecida de Goiânia? Ixi! Participação. Vamos chamar os advogados aí. Ao vivaço. Niterói. Acho que vai ficar sério o negócio aqui. Niterói, Rio de Janeiro, Lagoa de Piratininga. não, mas esse aí eu vi em 2 sites de curiosidades de Goiânia, Não tem isso, gente. de Ó, a Goiás. Tribuna Rio de Janeiro. Deixa eu pôr aqui. Lagoa Acho que ele viu no Lé do Brasil. Eu acho que você tem que colocar Vai Lagoa impugnar o erro, Piratininga, hein? cozinhar ovo. É Vai a melhor, impugnar o erro, hein? busca Tem que ser do- anulado. Vai ter que ser anulada a questão, hein? Vamos inventar uma pergunta agora. Então. Aparecida Gó. Eu já tô ficando extremamente. Não tem isso, gente. É, vai ter que ser Algumas anulada a curiosidades sobre questão. Goiânia e Goiás. É o principal estado, Liga pro ônibus prefeito lá, Piratininga pro para governador, Aparecida vamos- de Goiânia. Ônibus de Piratininga para Aparecida. De Piratininga, Rua Piratininga. Cara, não tem. SOS Lagoa Piratininga. Salvem o quintal dos pescadores artesanais da praia. Lá não tem praia. Tem Rua Piratininga. Em Aparecida, mas Lagoa não tem, não. Xiii. Qual o CEP Ratinho. Não tem, gente. Ué, eu saberia isso. Cara, o Theo... Se fosse o Theo na Carnaval, moleza, cara. cara. Ali o Theo conhece Você do cada Twitter aí que tá milímetro. xingando o Theo, cara, É. não se mexe com o cara. Ó, Rio de Janeiro, não tem não. Especialmente quando o assunto é em território goiano. Exatamente. Aí o Eu homem é tentei autoridade. colocar na região dele pra ver se o cara ficar satisfeito. O cara tá me E- arrebentando. Eu falei, ué, eu não sou... Anulada a questão, hein? Anulada. Anulada a questão. Mas Aqui- nós depois vamos fazer uma pesquisa Pode fazer. aprofundada e vamos É um fazer projeto essa de humor leitura. sério, Mas anular tá aí, a ó, questão. tá contando como erro. Se tiver erro, nós vamos fazer no ranking final. Agora, eu queria Exatamente. saber se o Theo tivesse visto ele 5 minutos, seria falar, não, beleza, prossegue. Não, mas eu tô achando, eu falei, cara, eu nunca vi isso em Aparecida, bicho. Próxima questão. Vamos lá. Qual foi o primeiro recurso utilizado pela humanidade para tentar explicar a origem das coisas? A. A mitologia. B. A biologia. C. A astronomia. Ou D. O que a esposa definir. Afinal, a última palavra sempre é dela. Mitologia. Não tá em dúvida entre a B e a D, não, Theo? Não. Olha, eu iria na D, hein? Você acha? É. O primeiro recurso utilizado para tentar explicar Não é o primeiro a recurso, origem. mas é o atual, né? Exatamente. Não, mas eu tava falando no primeiro. B. Mitologia. Letra B? A. Letra A. A.
Tá certo disso? Tô certo. Vamos lá, resposta. Mitologia! Senhoras e senhores, Theo José arrebentando. Então, um acerto pro Theo, a primeira foi anulada. Mais uma questão. Quais as duas principais datas comemorativas brasileiras de novembro? A. Independência do Brasil e Dia da Bandeira. B. Proclamação da República e Dia Nacional da Consciência Negra. C. Dia de Finados e Dia Nacional do Livro. Ou D. Black Friday e última rodada do Brasileirão. Mas essa última rodada pode até ser a D, mas a última rodada tem acontecido em dezembro, né? É verdade. Tem acontecido em dezembro. A primeiro final de semana de dezembro. Vamos impugnar. É B, letra B de bola. Letra B. Proclamação da República e Dia Nacional da Consciência Negra. Resposta? Yes! Theo José. A proclamação da República eu sabia. Isso aí. Próxima pergunta. Quem pintou o quadro Mona Lisa? A. Leonardo da Vinci. B. Pablo Picasso. C. Michelangelo. Ou D. Paulo André, o lateral artista. Paulo André pode até ter pintado. Se eu tô em dúvida aí, minha mulher vai me matar se eu errar. Mas Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Tá certo disso, Theo? Não tô muito, não. Mas vai a mesmo. Vou na A. Minha mulher Resposta? minha mulher vai me matar. Tá com moral com a patroa. Se eu errasse, minha mulher ia me matar. 3 acertos pro Theo, é isso? É isso aí. Vamos lá, próxima questão. Qual era o nome da sogra de Dino da Silva Sauro no seriado Família Dinossauro? Essa é mais fácil. A. Beth. B. Zilda. C. Ive. Ou D. Leila? São quantas perguntas? São 5 perguntas que você tem que responder. Sendo que você pode pular uma. Ou seja, são 6 perguntas no total. Eu vou chamar os universitários. Né? Chamar os universitários. O Theo é inteligente, o Theo é malandro. A do Da Vinci eu sabia na ponta da língua. O Luizão tá com cara de quem sabe. Eu iria. Cara, eu assisti muito. Eu assisti muito, eu mas iria eu... numa. Aí, eu iria na A. Cara, eu iria na A também. Então vamos na A. Vamos lá. Não sabe, Dan? Não faço a menor ideia. Ó, eu, se fosse chutar, não quero confundir vocês, mas chutaria a B. Mas eu também não lembro, não assistia muito. Zilda. A. Vamos lá. Beth era da... Era... Feia. Não era viúva. Tinha. Vamos lá, Beth. Na A. Resposta? Pega o celular do Theo pra mim, por favor. Deixa aí. Rapaz. Senão ele vai querer conferir também. Quer chamar B, o Zilda. Não. Bom, então 3 acertos e um erro pro Theo. Próxima questão. É a última, né? É a última. É a última, né? Complete a canção. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar, se o adeus me machucar. A. Não quero mais voltar. B. Logo vou me curar. C. O inverno vai passar. Ou D. Vou me embriagar e outra arrumar. Pode cantar à vontade, tá? Se quiser. Letra A, Theo. Cantarolou, conferiu. Essa aí não é das... Assim, não é essa é um clássico, né? Mas não é das minhas preferidas, mas eu vou na A. Letra A. Resposta... Inverno. C. Tem que ter cantado, então. O inverno Pra vai voltar a memória. passar. Errei. Então são 3 acertos E 2 e 2 erros pro Theo. Vamos pra parte dos... Parte tecnológica. A parte mais tecnológica do jogo. Vamos agora Basta escolher um papelzinho multiplicar os acertos do Primeiro Theo. os acertos. aqui, Theo. Se quiser. Aqui, que eu abro aqui. Vamos lá, são 3 acertos. 5. Multiplicado por 5, 15 15 pontos pro 15 Theo. pontos. Agora tira mais um. São 2 erros multiplicados por 6. Ixi. 6. 12, então são 3 pontos pro Theo. 3 pontos pro Theo. Tem gente negativa. Tem gente negativa, Gente Theo. muito negativa aí. Depois tá a gente muito vai bem. atualizar o ranking, então. Ranking, vamos colocar na tela aí. Mas, Theo, aí a gente não pode deixar de finalizar agora com um momento mais sacana, né? Porque o Olé tem essa característica. Então, Olé diga. on agora fire. o nosso Olé on Fire, que são perguntas assim de gosto duvidoso, mas todas muito respeitosas, assim, é lógico. Mas aí que a gente vai te colocar agora na fogueira. E aí a gente vai começar agora com quem? Com quem que vai ser? Vamos lá. Álvaro. Vamos lá. Primeira pergunta do Olé on Fire, Theo José. Só um minuto, tem que ter aquela seriedade.
Impostar a voz, arruma o microfone. Você sabe que eu sou um cara que entende de voz, tá? O Theo também tá vendo. Exatamente. As pessoas que vêm ficam muito admiradas com a minha voz, sabe, Theo? Porque ela tem Querem o efeito de gazélio, ele já é natural. Você vê aqui que eu tô esse tempo todo falando e não precisei nenhuma vez ter o gazélio. Bora lá, Theo. O jovem Teocles, lá em Goiás, era danadinho? Era. Bastante. Sinceridade na cara, né? Era. Bastante. Eu tomei pau 2 vezes. Na 8ª série e na 8ª... como é que era? Na 6ª e na 8ª série. Mas na 8ª foi porque eu queria continuar jogando na seleção do Colégio Marista. Não tinha 2º grau. E se eu passasse, eu ia embora. Não ia jogar mais na seleção. Aí eu, de propósito, eu tomei pau. Caramba. Pra ficar mais um ano jogando na seleção do Colégio Marista. Então o danadinho é mais antigo do que a gente imagina. Vamos lá, Dan Marques. Theo, no momento ali que você tá com a dona Thelma, no momento de cumprir os deveres de marido, rolam, aperta o play. Rolam, não perde mais. Sensacional, Theo. Luizão. Theo, o Theo já falhou na hora H e foi surpreendido com não é assim. Não. Nunca. Não. Na boa, não. Sem tecnologia, sem nada. Nada. Só não. Sem tecnologia, sem nada. Não. O Theo, você comentou até isso aí durante esse sensacional episódio aí do Olé Open Bar, que o gol é o grande momento do futebol, que aí você tem até que fazer uma coisa diferente. E aí eu queria saber o seguinte, o narrador sempre grita mais quando a bola entra? Não. Às vezes quando o time é campeão. Palmeiras é tricampeão da Libertadores. Eu agradeço demais a sua participação. Eu que agradeço. Muito Antes bom. disso, eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto, seu podcast com seu filho. É o Pode Pai, Pode Filho. A gente tem um canal no YouTube, Pode Pai, Pode Filho. E sempre, geralmente, né, na segunda-feira, às 7h, a gente sobe um programa inédito. Eu faço junto com meu filho, é um projeto mais dele, né? E geralmente também, eu digo, porque a gente não tem muito essa obrigatoriedade de ter sempre um convidado e tal. Mas geralmente a gente tem um convidado. Eu não sei quando esse vai ao ar. No ar está o Rony, né? Tem uma conversa com o Rony Rústico. Então é isso. Então é só acessar o nosso canal no YouTube, Pode Pai, Pode Filho, que está lá. Projeto novo. Show de bola, galera. Obrigado, que segue gente. a gente. Fica aí a dica, seguir aqui o Pode Pai, Pode Filho também. Theo, muito obrigado pela tua Eu que participação. Acho agradeço. que mais do que um papo, isso aqui foi uma aula, cara. Que isso. Isso aqui foi divertido. Foi Obrigado. muito bom. Foi muito Obrigado Obrigado mesmo, mesmo. agradeço o Serginho, agradeço o Dan, agradeço o Luizão também. E pedir pra galera, né, Serginho? Sempre aquela dica, aquela coisa. Padrão, Ativa o sininho, curte o canal, se inscreve e o principal, compartilha com a galera, enche o saco, manda no grupo do WhatsApp, manda no direct do Insta, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Valeu, galera! Até a próxima. Tchau, tchau.